Olá, meu nome é Francérgio e este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde nós desenhamos essa peça, tá? O que a gente vai fazer agora é transformar essa peça numa flange e aplicar uma técnica aqui de corte, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar isso daqui porque não faz mais sentido, a gente já usou as dimensões para desenhar a peça. Então a peça, ela está aqui. Lembra, gente, não são dois desenhos aqui, né? É um desenho de uma peça. São duas vistas, tá? Bom, para transformar essa peça numa flange, a flange, o que é a flange? A flange é um elemento de máquina que é utilizado para poder fazer a união no mesmo eixo de dois eixos. Então, eu vou pegar um eixo, vou conectar nesse furo, vou prender esse eixo aqui e vou fazer 4 furos aqui. Então vai ter um furo aqui, um furo aqui, um furo aqui e aqui, aonde eu vou pegar outra flange exatamente igual para prolongar o eixo do outro lado. Eu vou parafusar outra flange aqui. Bom, não se preocupem muito se vocês não entenderam. Depois, mais adiante, a gente vai fazer esse desenho em 3D e vocês vão entender ele melhor. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é alguns comandos novos e como fazer um corte da minha peça para mostrar os detalhes internos dessa peça. Bom, vamos primeiro fazer aqui o desenho dos furos. Muito bem. Para fazer esse desenho dos furos, nós vamos utilizar uma técnica aqui que é a array. Bom, o que é um array? É uma matriz. Essa matriz, no nosso caso aqui no AutoCAD, ela pode ser polar, ou seja, eu vou repetir uma série de objetos ao redor de um centro, ou retangular, onde eu vou ter linhas e colunas, tá? O array fica aqui, né? Então eu tenho o array retangular e o array polar. Eu posso também ter um array seguindo um determinado caminho, mas a gente vai focar nesses dois aqui principalmente, tá? Bom, então como é que funciona? Primeiro eu vou fazer o desenho do furo e o rebaixo que eu vou trabalhar nessa peça. Eu vou fazer 4 furos aqui de 10 milímetros. Então, ele vai ficar bem centralizado aqui, nessa parte aqui. Então, eu vou ter essa distância daqui até aqui. Eu vou dividir por 2 e eu vou ter aqui. Então, se eu tenho 120 aqui, esse diâmetro aqui é 60, então, esse diâmetro menos esse vai dar 60. E 60 dividido por 2 eu vou ter 30. Então, 30 daqui até aqui e 30 daqui até aqui. Ora, se tem 30 daqui até aqui, a metade aqui é 15 milímetros dessa borda até essa. É só fazer um offset, então, de 15 milímetros desse círculo para cá. Veja bem, isso daqui não é uma aresta, é uma linha auxiliar, tá? A gente vai sumir com ela daqui a pouco. Eu vou fazer um círculo aqui. Não nesse layer, eu vou trabalhar no layer 0, porque são linhas visíveis. É um furo, tá? Jamais chamem isso de buraco, tá? É furo, ok? Na engenharia mecânica a gente tem que dar o nome certo, é um furo. Então eu clico aqui nessa interseção e vou fazer um furo com raio de 5 milímetros. Então 5, Enter. Agora eu posso apagar essa linha aqui e beleza. O rebaixo, ele vai ter 25 milímetros de diâmetro. Então, eu vou fazer agora um outro círculo nesse centro aqui do furo, só que ele vai ter um diâmetro de 25. Para não ter que ficar dividindo 25 por 2, vai dar 2,5, para não ter que fazer isso, simplesmente eu aperto D, Enter e coloco 25. Pronto, já fez ali o rebaixo. Tá? Como é que ficaria isso na vista lateral? Aí sim, agora eu tenho que botar a linha tracejada.
e vou jogar essas medidas para cá. Jogo ali, jogo o furo. São linhas auxiliares por enquanto, né? E esse rebaixo, ele tem 5 milímetros de rebaixo. Então ele tem um diâmetro de 25 e ele 5 milímetros da face superior para baixo. Então eu vou dar um offset aqui de 5 milímetros, Enter, dessa linha para cá. Bom, agora eu vou apagando o que não me interessa mais. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Ele sumiu com uma partezinha aqui, depois a gente conserta. É melhor consertar logo, né? Aqui. Por que ele sumiu? Porque essa linha aqui não vai até lá, naquela ponta. Então eu vou dar um extend aqui. Beleza, agora eu consigo dar o trim. É bom que aconteça esses erros assim pra gente verificar como é que funciona, né? Aqui não existe. Aqui também não. Nem essa, nem essa. E o resto eu posso apagar. Aqui também eu posso tirar o trim. Enter. Então eu apago aqui. Apago essa daqui. Apago essa linha e essas duas aqui. Del. E essa linha aqui eu clico nela e eu vou converter ela para o layer tracejado. Beleza. Bom, ainda falta a linha de centro daqui e daqui depois a gente faz, tá? Como esse furo aqui ele vai aparecer desse lado aqui também, então eu também coloco aqui. Bom, eu vou fazer um mirror. Melhor, eu vou fazer isso depois. Primeiro eu vou fazer aqui usando o array, depois eu faço a vista lateral esquerda. Bom, vamos lá então. Como é que a gente usa array? Eu vou vir aqui, ó, e escolher Polar Array. Quando eu faço isso, ele pede para selecionar os objetos que eu quero replicar. Eu poderia simplesmente copiar isso daqui e colocar na metade de cada um dessa parte. Quando eu tenho poucos elementos, até dá para fazer isso mais rápido. Mas aqui a gente está usando uma técnica, né? Então, imagine isso que eu tenha, por exemplo, 20 furos. Eu teria que fazer 20 vezes, não, copiar 20 vezes. Não faz sentido. Então, simplesmente eu seleciono aqui o furo, o rebaixo, dou um Enter. Ele vai pedir agora o centro do array polar. Então, eu vou escolher o centro. O centro vai ser o centro desse círculo, ou essa interseção aqui, né? Selecionei. Percebam aqui que ele já colocou um determinado número de peças aqui. Então, são 6 peças que ele colocou. Eu não quero 6, eu quero 4. Então, aqui o número de itens que eu vou colocar é igual a 4. O ângulo é de 360, então ele vai preencher os 360 graus com 4 elementos. Então ele vai dividir dessa forma. Então vai dar, a cada 90 graus vai ter um elemento. Simplesmente dou um Enter. E ele termina. Como eu estava com o layer tracejado, né, ele fez minhas peças com layer tracejado. Está errado. Eu vou mudar o layer. E vou mudar o layer dessa parte aqui. Quando eu crio um array, ele cria um bloco único, como se fosse um bloco mesmo, né? Então, se eu clico aqui, olha, ele pega todos esses 4 elementos. E ele entra aqui na minha aba do array. Eu clico aqui em Home, vou aqui no Layer, clico no Layer 0 e pronto, ele fez aqui o Layer 0. Dou um Enter, ou dou um ESC, melhor dizendo, ele sai dali. Beleza, então eu fiz a vista frontal da flange aqui, com os 4 rebaixos. É importante a gente fazer aqui agora as linhas de centro. Então eu clico em centro, venho aqui em Annotate, Center Mark, clico aqui, aqui, aqui e aqui. Muito bem. Agora vamos fazer a vista lateral. Na vista lateral, o que acontece aqui? Ele vai mostrar tudo que está invisível, né? Esse furo está invisível aqui, certo? Bom, já que a gente está fazendo a linha de centro, a gente pode fazer logo a linha de centro daqui também, né? Eu seleciono essas 2 linhas, clico aqui, Enter.
puxo um pouquinho para fora aqui, tá feito. Bom, só que ele está mostrando só desse furo aqui. Preciso fazer dos outros furos. Eu sei que do outro lado aqui, ó, embaixo, eu tenho um também, igual. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e dou um mirror disso tudo aqui, de todas essas partes aqui. Selecionei todas elas, tá vendo? Dou um Enter em relação a um ponto central aqui e uma linha horizontal, que pode ser para a direita ou para a esquerda. Dou um Enter e ele vai fazer o de baixo. Só que tem um outro problema. A linha invisível, ela também mostra esse aqui, esse daqui também. Como esse furo aqui, esse rebaixo está na frente desse, eles são iguais, não vai ter muita diferença. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar, então, esse furo e esse rebaixo aqui, dessa posição central até aqui. Olha só esse desenho. Ele fica um desenho complicado, né? Um desenho difícil de ver. Por quê? Porque tem uma série de linhas tracejadas aqui dentro que podem confundir a pessoa que vai ler. E a gente não quer confusão. Para esse tipo de problema aqui, a gente utiliza um recurso que é o corte. Bom, o corte nada mais é do que o nome está falando, é como se eu pegasse e fizesse um corte imaginário na minha peça para poder me mostrar a metade dela, ou um detalhe interior que eu preciso mostrar, tá? Nesse caso aqui, olha, eu posso simplesmente agora fazer o corte, aproveitando essas linhas aqui, eu vou ampliá-las um pouquinho aqui, dessa forma, e eu vou fazer um corte rebatido na vista lateral esquerda. Tá? Eu vou aproveitar, inclusive, essa vista lateral esquerda para fazer o corte. Bom, quando eu faço o corte, eu tenho que indicar esse corte. E esse corte tem uma indicação por letras. Tá? Então, eu vou fazer uma linha aqui, dessa forma. A gente está usando o pacote do AutoCAD sem nenhum aplicativo a mais, né? Então, existem aplicativos de mecânica que eles facilitam isso, tá? Mas a gente está usando o AutoCAD como se fosse uma prancheta. Então é como se eu fizesse o desenho na mão. Então eu vou fazer uma seta para indicar a direção do corte. Veja bem, gente, toda essa teoria de cortes a gente viu nas aulas presenciais. Aqui a gente só está aplicando, né? Então, lembrando isso. O objetivo aqui é ensinar como é que faz isso no AutoCAD, tá? Mas a parte teórica a gente já viu em sala de aula. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um triângulozinho para poder fazer a indicação do corte. Um triângulo isósceles. Então eu vou fazer um arroba aqui. Uma linha de 5 milímetros. Um ângulo de... Vamos fazer aqui menos 30 graus. Dessa forma. Ficou até pequeno. Tá? Eu vou dar um mirror. Dessa forma, aqui, opa, eu apertei um ESC sem querer aqui, Enter, vamos repetir o comando, aqui, eu posso pegar aqui, fazer dessa, não, melhor fazer assim, vou dar um fillet de raio 0, e vamos ver o que vai acontecer. Ele fechou ali, muito bem. Então, fiz um triângulo. Eu vou colocar aqui uma letra correspondente a esse corte. Todo corte tem que ter um nome. Então, ele vai ser corte AA. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte. Vamos colocar 4 milímetros. Dessa forma aqui. E eu vou copiar isso tudo que eu fiz aqui, lá para baixo. Aqui. Dou um ESC, sai do comando. Tá. Então o corte vai ser mostrado na vista lateral esquerda. Ok. E como é que a gente vai fazer esse corte? Eu vou
primeiro suprimir aqui as linhas tracejadas que eu não preciso mais. Tá? Quando eu for fazer o corte está passando nessa linha aqui. É um corte total. Ele está atravessando minha peça inteira, minha flange inteira. Quando eu faço o corte, eu não posso usar linhas tracejadas, de forma que esse furo aqui não vai aparecer. Esse daqui, muito menos, porque essa parte aqui, essa parte da esquerda, é como se eu não estivesse vendo. Eu só vou ver a parte da direita cortada, para ver os detalhes internos. Mas esse furo aqui, ele vai continuar aí. Só que eu não vou enxergar ele porque eu não vou usar as linhas tracejadas. Então eu vou apagar as linhas tracejadas desse furo e desse rebaixo. Dessa forma. Desse jeito aqui. E eu vou transformar agora todas essas linhas tracejadas aqui em linhas do layer 0. Por quê? Porque eu vou aproveitar as linhas tracejadas para fazer meu corte. Todas elas, então, serão agora layer 0. Dessa forma, faltaram essas aqui. Desse jeito. Outra coisa, quando eu estou fazendo o corte, essa aresta aqui referente a esse ressalto aqui, não vai aparecer mais. Então eu vou apagá-la. Então essa some, essa linha some e essa daqui. Veja bem, é um corte aqui agora, né? Eu estou fazendo um corte aqui no meio. Então essa linha aqui não existe mais. Essa aresta aqui não é mais uma aresta, né? A peça é maciça aqui. Muito bem. Terminamos o corte. Só que para o corte ficar completo, eu tenho que fazer as achuras. Então eu vou criar um novo layer. 2 cliques aqui. Eu vou criar um layer novo. Um novo layer, que vai ser achura. A vontade de escrever errado é muito grande, né? Assim, dessa forma. Vai ser achura. E vamos colocar uma cor aqui. Vamos botar um cinza. Esse cinza aqui. Tá bom. Bom, e como é que a gente faz as achuras no AutoCAD? Eu venho aqui em Draw. Esse ícone aqui, então, é o ícone do comando Hatch, onde eu vou fazer as minhas achuras. Eu clico nele e a achura funciona assim, através de pick points. Então, eu tenho aqui o pick point, ele está selecionado. Eu vou clicar em pontos internos onde eu quero fazer a minha achura. E outra, eu venho aqui e escolho o tipo de achura que eu quero. Então, vai ser essa achura aqui, ó, por exemplo. E eu vou começar a clicar aonde eu quero fazer a achura. E eu acabei de perceber que o layer está errado, mas depois a gente muda o layer para o layer correto. Ou melhor, vamos mudar logo, né? Vamos fazer o negócio direito. Então, eu venho aqui, mudo para o layer Ashura, volto aqui no comando Hatch e vou selecionar essa daqui e eu vou clicar nos pontos onde eu quero fazer as minhas achuras. Dessa forma aqui. Posso mudar o distanciamento entre as linhas da minha achura. Isso vai me dar aqui, ó, um comando de escala das achuras. Então, se eu der, por exemplo, 0,5, as achuras vão ficar mais próximas uma da outra. Se eu aumentar aqui, por exemplo, para 2, elas vão ficar mais afastadas. Vamos deixar no 1 mesmo aqui, que ficou legal. Tá? O ângulo é o seguinte, 0 graus, as achuras são sempre 45 graus. Então, 0 é 45 graus. Se eu colocar 90, ele inverte as achuras. Então, vamos deixar no 0, dessa forma. Ok. E, simplesmente, agora a gente dá um Enter. E acabou. Enter. Então, já fizemos o corte da nossa peça. Ah, sim, o corte ele tem que ser indicado, né? Então, a gente vem aqui e tem que escrever que aqui é o corte AA. Então tem que ter uma indicação aqui. Ah, ficou pequeno?
A fonte ficou pequena, a gente pode aumentar a fonte. Vamos botar uma fonte de 4 milímetros. Aqui, isso. Muito bem. Então, olha só. Para o desenho ficar muito bom, o que a gente vai fazer agora é uma nova achura, só que uma achura cheia, para pintar esse triângulo aqui. Então, eu vou dar um hatch, só que agora eu venho aqui em Solid, by Layer, porque já está no Layer que eu quero. Eu simplesmente clico dentro do triângulo aqui, e aqui ele acabou clicando e eu não queria. Então eu vou dar um ESC, vou sair desse comando, vou apagar aqui. Eu vou repetir. Vamos lá de novo. Dentro do triângulo aqui. Dentro desse triângulo aqui. E agora simplesmente eu dou um Enter e eu saio do comando hatch. Algumas observações importantes. Primeiro, se sua peça estiver aberta, você não vai conseguir achurar. Como assim? Dessa forma. Deixa eu fazer um exemplo aqui do lado. Vou tirar aqui o Object Snap e vou tentar fazer a linha mais próxima possível aqui, né? Deixa eu tirar o Ortho também e vou tentar fazer aqui assim, ó. Beleza. Deixa eu mudar esse layer aqui para o layer 0 para ficar mais fácil de entender. Assim. Olhando dessa forma, parece que a peça está fechada. Então, se eu venho dar um hatch aqui, clico aqui na achura que eu quero, pick point interno, vou fazer, ele acabou de me dar um erro. Por quê? Está falando que uma fronteira está aberta, não está determinada. Então, repara que ele até botou um círculo aqui, ó, dizendo que essa fronteira aqui está aberta. Então, é aquela história. Quando a gente vai fazer um objeto, vai desenhar alguma coisa no olho, pode dar esse tipo de problema. Pode ser que eu não consiga fazer uma achura e pior, se você for desenhar em 3D, pior ainda. Então, as peças que vocês forem desenhar, elas têm que estar muito bem feitinhas. Então, tá aí um exemplo de um corte de uma flange, onde a gente aprendeu o comando array, polar, comando novo, que é o hatch. E também aprendemos a fazer o corte aqui de uma maneira bem simples, já aproveitando uma vista que já havia sido feita, né? E fazendo um corte em cima dela, tá? Veja que não existe linha passando aqui no meio da achura, né? Aquela linha que tinha aqui antes, ela não existe. Essa linha aqui é uma aresta visível, tá? Então prestem atenção nas arestas visíveis agora. Quando eu corto, elas se tornam visíveis, né? Então é isso. Espero que tenham aproveitado e até o próximo vídeo.